Em cartaz até o fim do mês, a mostra A Vida Lá Fora, o cinema de Jean Renoir, reúne grandes obras do cineasta. A gente conversou com o curador Júlio Bezerra, que contou um pouco sobre a mostra e falou também sobre a importância do diretor para o cinema mundial. Meu nome é Júlio Bezerra, sou curador da mostra A Vida Lá Fora, o cinema de Jean Renoir. A retrospectiva exibe 30 filmes dirigidos pelo Jean Renoir, assim como 2 documentários sobre a vida e obra deste que é um dos cineastas mais importantes e decisivos na história do cinema. Renoir era filho de um grande pintor impressionista, Pierre-Auguste Renoir, e a sua obra alimenta com a obra do pai algumas afinidades, sobretudo eu diria o gosto pela filmagem em locações reais, assim como o que a gente poderia chamar talvez de uma ordenação mais espontânea das coisas. Renoir é certamente um dos cineastas mais influentes da história do cinema, né? Ele é realmente decisivo para aquilo que a gente chamou de cinema moderno, é uma espécie de padrinho, talvez a gente possa usar a palavra, para diretores como Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Romer e Chabrol, né, os grandes nomes da Nouvelle Vague francesa, que tinham no Renoir uma espécie de exemplo, né? Renoir namorou com a vanguarda francesa ainda no período do cinema mudo, nos anos 20, em filmes como A Filha da Água. Atravessou os anos 30 com uma série de grandes obras-primas, como A Cadela, Baudu Salvo das Águas, A Besta Humana, A Grande Ilusão, entre outros. Com A Regra do Jogo, talvez seu filme mais famoso, curiosamente, ele conhece O Fracasso e a Desgraça. Com a Segunda Guerra Mundial, ele se vê obrigado a ir para os Estados Unidos, onde ele dirigiria alguns filmes, entre eles Amor à Terra, Esta Terra é Minha, A Mulher Desejada. Ao longo dos anos 50, ele filmaria na Índia, O Rio Sagrado, e voltaria esporadicamente à Europa para realizar alguns filmes, como, por exemplo, Cabo Ardiloso e Almoço sob a Relva. Todos esses filmes estão programados para a mostra, né? Todos eles sendo exibidos ao menos 2 vezes. O artista plástico Antônio Bockel lançou um livro para comemorar seus 15 anos de trabalho, que se concentram nas impressões que o homem deixa no espaço urbano que ocupa. Meu nome é Antônio Bockel, sou artista plástico, trabalho aqui no Rio de Janeiro e eu estou aqui mostrando meu livro, que é uma compilação de 15 anos de trabalho. O livro se chama Ver. Esse nome veio porque eu comecei a fotografar uns cartazes publicitários de rua que tinham sempre rasgos nos olhos, né, dos personagens, né, nos cartazes, e aí eu chamei isso de Ensaio da Cegueira, uma série que se chama Ensaio da Cegueira por causa do Saramago. Eu achei que isso tinha muito a ver com a nossa contemporaneidade, com o que a gente está vivendo no mundo, né? De certa forma, estava vivendo um pouco o que o Saramago já estava falando, né? O meu trabalho ele tem uma conversa com a rua, né? O que me interessa na rua são sempre as situações de vivência, assim, no sentido de história mesmo. É como se eu fosse um antropólogo, né? Essa coisa das paredes, a história que tem as paredes, os cartazes que são colados, depois rasgados, depois picham por cima. Toda essa vivência, né? Que são as cicatrizes da cidade é o que mais me interessa, os rastros, né? Que são deixados pela civilização na cidade. É um livro bastante visual, apesar de ter textos de pessoas bem legais, assim, que é a Wanda Clabin, Daniela Nami, o Osvaldo Carvalho e o Pedro Sanches também. Eu tenho até uma foto no início do livro, que é uma pichação que eu fiz há muito tempo, que é Eu Não Faço Grafite, porque eu quis dizer que o meu trabalho, ele tá na rua, ele tem esse diálogo com a rua, mas ele não está preso a um rótulo, né? A uma linguagem. Então a rua me abastece, mas não é exatamente o que eu faço, não é exatamente um grafite. E o Pedro Sanches, ele captou muito essa ideia e tem um texto maravilhoso dele no livro que resume bem isso. O MASP decidiu olhar para fora de suas galerias e fazer uma exposição em homenagem ao espaço que abriga o museu, a Avenida Paulista. Tratando de um dos maiores símbolos da cidade de São Paulo, a exposição pretende trazer toda a grandiosidade, as contradições,
fricções e a diversidade dessa avenida. A exposição Avenida Paulista comemora os 70 anos do MASP, que foi fundado em 1947. Para comemorar esse aniversário, a gente decidiu falar sobre o entorno do museu, uma das regiões mais icônicas e simbólicas de São Paulo, que é a Avenida, e não necessariamente falar sobre a própria história do MASP, sobre a própria história da instituição. Olhar para o lado de fora, olhar para a rua, no caso do MASP, é algo bastante natural, pois o seu próprio edifício, projetado pela Lina Bobardi, já propõe esse olhar para a rua, já propõe esse olhar para o outro, esse olhar para a cidade. O MASP é essa grande caixa de concreto suspensa que cria essa ágora que nós chamamos de vão livre, que é uma praça pública que já dá um tom público ao museu, já traz a população para a parte de baixo do museu. Por um outro lado também, o MASP é um museu com muitos panos de vidro, com janelas, com plantas livres, onde o sujeito que está dentro do museu pode olhar a rua através dos vidros, e quem está na rua também pode olhar o museu através dos vidros. A exposição Avenida Paulista toma a avenida sob diversos aspectos, tentando analisá-la também sobre um viés sociológico, antropológico, social e econômico. Tocamos em assuntos tão diversos quanto a evolução arquitetônica e urbanística da avenida, mas ao mesmo tempo falamos sobre moradores em situação de rua, sobre artistas de rua, sobre o comércio informal, sobre as manifestações, sobre a violência policial. O que a gente pode observar como a Avenida Paulista foi se transformando nos últimos tempos. Antes ela era uma avenida mais voltada para sedes de banco, e agora de um tempo para cá a gente vê uma Avenida Paulista mais popular, mais diversa, mais tomada por dinâmicas menos corporativas, mais tomada por uma dinâmica do centro da cidade de São Paulo, de fato. Então, nesse sentido, são várias miradas sobre uma avenida tão complexa e icônica e simbólica de São Paulo como a Avenida Paulista. Essa semana, na parte de música da revista Curta, você vai ficar por dentro do indiecore da banda Raça. A gente conversou com o guitarrista e vocalista Popoto e ele falou um pouco sobre o Saboroso, o último álbum da banda. Saca só! Minhas vontades, suas vontades zombam de mim. Oi, eu sou o Popoto, eu toco no Raça, eu toco guitarra e canto. A gente é uma banda de 5 membros. A gente faz um rock alternativo, um indiecore, talvez. Não tem erro, não. Por si só já é um som alternativo, tal, meio fora de rótulos, mas a gente fica muito claro quando a gente ouve nosso som. Eu acho que quando as pessoas ouvem nosso som, que a gente veio do hardcore e acabou indo para outros caminhos. Então vai me dizer que é perfeita pra mim. Toda torta, esquisita, atrapalhada, uma graça. E eu sei. O nosso último álbum, Saboroso, foi gravado instrumental em um dia no Family Mob. Foi algo incrível pra gente. Eu sinto que foi o primeiro trabalho maduro que a gente fez. Ter essa oportunidade de gravar no estúdio profissional foi muito bom pra gente. As vozes a gente gravou com mais calma depois. Teve um trabalho de pré-produção também. Enfim, eu acredito que o Saboroso seja um passo a mais, assim. Eu abro a mão e observo nada. A identidade visual do Saboroso foi trabalhada com a Débora Moreno. A gente alugou um estúdio, fez a foto da capa do álbum. A gente quis remeter algo relacionado com a escola, né? Tem uma ou duas músicas que eu fiz na época do colégio e eu acho que meio que deu a temática do disco, né? Não é algo que a gente almejava, mas é algo que deixa claro para as pessoas. Eu acho que as pessoas precisam de algo mais objetivo para se
se identificar tal, e a gente encontrou esse meio do colégio como um condutor. Eu não é bom, sou levado, de tão levado, fui pro outro lado. A gente não quer ser muito difícil, a gente não é uma banda que quer botar muita firula, né? A gente procura ser sempre objetivo, mas do nosso jeito, né? Talvez a gente seja um pouquinho esquisito, mas a gente tenta transparecer nós mesmos, então é isso. Eu abro a mão e observo